Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. Está começando mais um programa especial sobre a cultura do tabaco. Hoje vamos falar de um assunto que faz diferença antes mesmo da muda ir para o campo, a época certa do plantio em cada região produtora. Mas não vamos falar só de calendário, vamos falar também de solo, clima, relevo e das principais doenças que costumam aparecer em cada região. Conosco, o executivo de vendas e serviços agronômicos da Profigem, Augusto Ferreira Lopes. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar aqui. E esse tema é muito importante, porque a época de plantio, ela não deve ser definida apenas pelo calendário. Ela precisa considerar a região, o tipo de solo, a altitude, o risco de frio e também o histórico de doenças e pragas da propriedade. Então vamos começar direto. Existe uma época ideal para todo mundo plantar tabaco? Não, essa é a primeira mensagem importante. Não existe uma única data certa para todos os produtores. A melhor época depende de 4 fatores principais: a região que o produtor está, a altitude, o tipo de solo da propriedade e o histórico de doenças. Uma área baixa e mais quente pode permitir transplante mais cedo. Já uma área fria e exposta a vento, muitas vezes precisa esperar mais. Além disso, áreas com histórico de doenças radiculares podem exigir ainda mais cuidado no preparo de solo, na rotação de culturas e na escolha do híbrido. Então, o produtor não deve olhar só o mês? Exatamente. O calendário é uma referência, mas a decisão precisa ser feita olhando a propriedade. O produtor deve observar onde pega mais geada, onde o solo encharca mais, onde há mais compactação de solo, onde se planta tabaco todos os anos, onde não há rotação, né? E quais doenças e pragas já apareceram naquela área no período específico. E muitos produtores perguntam, plantar mais cedo é sempre melhor? Não necessariamente. Plantar cedo pode ser interessante em algumas regiões, principalmente para fugir da pressão de algumas doenças e pragas no final do ciclo, ou escapar do calor intenso do verão. Mas plantar cedo demais, em solo frio ou úmido, pode travar a muda, ocasionando florescimento precoce em cultivares que não são adaptadas. Por outro lado, plantar muito tarde também pode aumentar a pressão de algumas doenças, encurtar o ciclo e reduzir o potencial produtivo. Então a pergunta não é apenas posso plantar cedo? A pergunta correta é: minha área tem aptidão para antecipação? É bem isso mesmo. E quais as regiões normalmente conseguem iniciar o plantio mais cedo? De maneira geral, as regiões que são mais baixas, menos sujeitas a geadas fortes e com solo que tem uma drenagem melhor, conseguem começar antes. Um exemplo é o litoral sul de Santa Catarina, como a região ali de Turvo, Morro Grande e Araranguá. Muitas áreas conseguem trabalhar com transplantes entre maio e julho. Também existem áreas em Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí, como Agronômica, Ituporanga e Petrolândia, que podem iniciar em julho, principalmente em áreas mais baixas e bem preparadas. Ou seja, decisões, né? Exatamente. Mas nessas regiões mais úmidas, não aumenta o risco de doença? Sim. No litoral sul de Santa Catarina, por exemplo, além do complexo do amarelão, uma doença que vem ganhando bastante relevância é a esclerotínia, ou mofo branco, como alguns conhecem. Como o plantio costuma ser mais cedo, o tabaco ele se desenvolve em temperaturas mais amenas e em ambiente mais úmido, o que favorece esse patógeno. Por isso, nessa região, o produtor precisa ter atenção com ventilação da lavoura, escolher bem a população de plantas que vai usar, né, o espaçamento, fazer um bom manejo de palhada e uma rotação de culturas ajuda bastante para evitar essa doença. Como nós temos ouvintes dos 3 estados do sul, vamos lá. Vamos para a região centro do Rio Grande do Sul, como Santa Cruz do Sul, Veracruz, Venâncio Aires, Vale do Sol. Qual a característica dessa região? Bom, essa é uma das regiões mais tradicionais do tabaco, né? Em geral, a janela de transplante ela é muito ampla, né? Ela fica entre junho e setembro, com mais força fim de julho e início de agosto. O relevo nessa região também é bem variado, tem áreas de morro, áreas de encosta, meia encosta e áreas mais baixas também. Os solos respondem bem ao manejo, mas tem que ter atenção com erosão, compactação e conservação. É o que a gente diz aqui às vezes quando a gente fala de como é que está o plantio no Vale do Rio Pardo? Depende, né? Nos municípios mais baixos, como se diz, e nos mais altos, isso? Exatamente, tem uma variação muito grande das épocas de plantio em função de altitude, relevo, em função de diversos fatores, né? E em relação às doenças? Na região central, aqui nessa região que a gente está falando, então do Vale do Rio Pardo, o complexo do amarelão está ganhando bastante importância, que é um complexo de fungos e
e bactérias de solo, né? Isso acontece principalmente em propriedades, aqui na região é bem comum, que tem pouca área disponível para rotação, e o tabaco acaba sendo plantado todos os anos na mesma área. Então, o que o produtor deve fazer? Ele tem que usar plantas de cobertura na entre-safra, então, para quebrar esse ciclo desses patógenos. Quando o produtor não usa plantas de cobertura na entre-safra, não faz rotação e ainda tem algum nível de compactação, o sistema radicular das plantas ele vai ficar mais vulnerável, a planta vai sofrer mais, a raiz acaba explorando menos o solo e o complexo do amarelão vai encontrar uma condição mais favorável para agir. Então o manejo da entre-safra é tão importante quanto o manejo da safra? Com certeza. Planta de cobertura, rotação, análise, correção de solo, descompactação quando necessário, né? E palhada ajudam bastante. Hoje em dia, se não houver investimento no solo, é muito mais difícil aumentar a produtividade. E ainda falando aqui do Rio Grande do Sul, lá na região sul, como Camaquã, Chuvisca, o que chama atenção? Essa região também tem um relevo distinto entre algumas áreas, né? Tem áreas mais baixas, áreas onduladas de coxilha, né? Tem bastante variação no tipo de solo. Em geral, a janela de plantio ela fica entre agosto e outubro, mas muitos produtores passaram a antecipar bastante o plantio em algumas áreas. E essa antecipação aconteceu por quê? Porque a região ela tinha muito problema com o complexo do amarelão. Em algumas situações, antecipar o plantio ajudou a escapar de períodos de maior pressão da doença e permitiu que a planta se desenvolvesse melhor antes das condições ficarem mais favoráveis ao problema. Mas essa antecipação precisa ser feita com critério. Precisa primeiramente de cultivares adaptadas a dias mais curtos e frios, precisa de solo em boas condições e além do manejo preventivo para evitar as doenças que pode ser feito desde a cultura de cobertura, produção de mudas e pós-transplante, reduzindo a pressão das doenças nas condições adversas. Não adianta só antecipar o plantio em solo mal drenado ou compactado. A muda precisa encontrar condição boa para arrancar bem. E indo para o extremo sul, São Lourenço do Sul, Canguçu, essa região costuma plantar mais tarde? Sim, principalmente em áreas mais altas. É uma região com maior risco de frio e geada, né? Uma região que tem essa janela mais tardia, e ela fica concentrada, assim, essa janela de plantio ali entre setembro e novembro. E naquela região, quais as doenças que mais preocupam? No extremo sul, justamente por ter um plantio mais tardio e um histórico importante de problemas de solo, o que merece atenção são as doenças radiculares, né? Como eu já comentei, o complexo do amarelão, o fusário, em alguns casos, a murcha bacteriana. Nos anos mais chuvosos, a gente observa também mais manchas foliares nessa região. Além disso, também podem ocorrer viroses, como CMV e PVY. Por isso, além de cuidar do solo, o produtor precisa ficar atento à escolha das cultivares, manejo de plantas daninhas e controle dos vetores, principalmente os pulgões, no caso das viroses. Então, ali o produtor tem 2 desafios. Frio no início e doença depois? Exatamente. Se ele plantar cedo demais, corre o risco com o frio, geadas, né? E se plantar muito tarde ou em área com histórico de doença, ele pode aumentar a pressão sobre a lavoura. Por isso, a escolha da área e a época correta e também escolher o híbrido adequado fazem total diferença nessa região. E a região da Serra Gaúcha, como Sobradinho e Aroí do Tigre? A região serrana, onde se produz tabaco, é uma região de relevo mais ondulado, com muitas áreas de encosta, e essa janela de plantio geralmente fica entre agosto e outubro, dependendo da altitude e do histórico de frio. O grande cuidado nessa região, como o solo é mais raso, né, é a conservação do solo. Em áreas de declive, quando há erosão, a perda de matéria orgânica ou compactação, a raiz do tabaco sofre mais, fica mais exposta, e aí aumenta a chance dos problemas radiculares aparecerem. Então, nessa região, o manejo físico do solo é decisivo? Muito. Plantio em nível, cobertura de solo, palhada e rotação ajudam a reduzir a erosão, melhoram a infiltração de água e mantêm a raiz mais ativa. Isso não vai eliminar doenças, mas deixa a planta em melhor condição para tolerar os estresses. Vamos lá para o estado vizinho, Santa Catarina, Alto Vale do Itajaí, região de Agronômica, Ituporanga e Petrolândia. O que predomina por lá? Essa é uma região muito importante para a produção do tabaco e tem bastante variação também no relevo. Tem áreas de vale, encostas e propriedade com uso intensivo do solo. A janela de plantio nessa região também varia bastante. Então tem áreas mais baixas que já iniciam ali entre julho e agosto, enquanto algumas áreas mais altas avançam para agosto a outubro. E as doenças? No Alto Vale, especialmente em áreas de rotação ou sucessão com cebola, que é bastante comum lá, corre bastante murcha bacteriana, né? Também pode aparecer fungos de solo, como o Pythium dumping off, né? Com foco em Fusarium e Rhizoctonia, na região de Ituporanga, em Buia.
principalmente quando há compactação, drenagem ruim ou repetição de culturas suscetíveis. E no Planalto Norte catarinense, como Canoinhas, Irineópolis e Papanduva, e no centro-sul do Paraná, como Rio Azul? Essa região do Planalto, então tanto o Planalto Norte catarinense como o centro-sul do Paraná, como o nome já diz, Planalto, né, são regiões de maior altitude, tem um clima um pouco mais frio e também tem mais riscos de geadas tardias. Por isso, o plantio costuma ser mais tardio também, geralmente entre setembro e novembro, com outubro sendo um mês bastante importante. E as doenças radiculares são tão fortes quanto em outras regiões? No Planalto, muitos produtores fazem a rotação de culturas com soja, com milho ou com outra cultura de verão, o que ajuda a reduzir bastante a pressão de doenças radiculares. Então, os problemas costumam ser mais pontuais, principalmente nas áreas que têm mais compactação, a drenagem ruim ou naquele produtor que não consegue fazer essa rotação. Mas existe um ponto muito importante nessa região, o PVY, que é o vírus Y da batata. Nos anos 2000, o PVY foi uma das maiores dores de cabeça nessa região, chegando a praticamente inviabilizar a produção em algumas áreas. Com a introdução de híbridos resistentes, o problema foi muito amenizado. A área com tabaco todo ano tem mais risco de doença de solo. Mito ou verdade? É verdade. A repetição de tabaco na mesma área aumenta a pressão de patógenos de solo e reduz a capacidade de recuperação do sistema. Rotação e plantas de cobertura são fundamentais. Mais uma. Compactação de solo pode aumentar problema de doença radicular. Mito ou verdade? Verdade. O solo mais compactado vai limitar a raiz, vai reduzir a oxigenação e vai piorar a drenagem. A planta fica mais fraca e mais suscetível. Com híbrido resistente ao PVY, não preciso mais me preocupar com virose. Mito ou verdade? Isso é mito, porque além do PVY tem outras viroses importantes, como o CMV, que é o vírus do mosaico do pepino, que esse não possui híbridos resistentes. Nesse caso, o manejo é muito importante. É preciso controlar fontes de vírus, como plantas daninhas e insetos vetores, no caso do pulgão, né? E em áreas que tem histórico de PVY, sim. Aí sim pode ser escolhido um híbrido correto, né, com resistência, dependendo da região. Para fechar, qual a mensagem principal ao produtor? Bom, a mensagem principal é que a melhor época de plantio não é simplesmente a mais cedo ou mais tarde, como a gente comentou, é aquela que melhor vai se adaptar à região, ao solo do produtor, ao relevo e ao histórico de doenças e pragas que ele tem. E também, cada híbrido escolhido, ele vai ter uma época ideal de plantio dependendo da região, né? E o produtor precisa olhar a lavoura como um sistema. Se ele faz análise de solo regularmente, corrige quando necessário o solo, faz rotação de culturas, usa a planta de cobertura, evita compactação, melhora a drenagem, né? Faz um manejo preventivo de doenças conforme a indicação correta dos produtos, faz uso preventivo de produtos para evitar doenças e também escolhe as cultivares adequadas, ele vai estar reduzindo o risco de doenças e aumenta a chance de uma lavoura uniforme, produtiva e de boa qualidade. Por esses motivos e outros, é fundamental o produtor sempre consultar, né, um técnico de confiança ou um engenheiro agrônomo de confiança no momento da escolha da cultivar e também buscar conhecer bem a sua área, saber o histórico de geadas, ocorrência de doenças, para definir a melhor época de plantio. Cada cultivar ela vai ter sua época específica por região, como eu já comentei. Onde o produtor pode estar consultando essa informação? Tanto no site da Profigem ou da sua empresa parceira, ou consultando o seu orientador, também entrando em contato conosco via WhatsApp. Muito bem. Hoje falamos com Augusto Ferreira Lopes, executivo de vendas e serviços agronômicos da Profigem, sobre solo, clima, relevo, época de plantio e principais doenças nas regiões produtoras de tabaco. Obrigado pela audiência e até um próximo programa. Obrigado, até mais. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.